Chuva que cai dentro de mim, pergunta sem resposta, uma voz dizendo assim: eu estou aqui. Mas o tempo se fechou e o sol não apareceu. A noite já chegou e as estrelas não surgiram. Perguntei dentro de mim: aonde tu estás, meu Deus? E uma voz respondeu assim: meu filho, eu estou aqui. Buscar-me-eis e me achareis em tuas orações. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Então eu percebi que Deus não havia me esquecido. Dos meus olhos tuas lágrimas caíram e um anjo já havia colhido. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim.
que ouvi foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Dentro do meu quarto eu orei, recordando as palavras que ouvi. Foi como uma luz que resplandeceu dentro de mim. Minha alma ela gritou: onde está o meu Senhor? Sozinho eu caminho e é grande a minha dor. Sem forças eu me encontro, de até mesmo congregar. E às vezes a angústia ela me faz chorar. Mas a minha esperança ela não se apagou, pois o pavio que fumega, quem sustenta é o Senhor. E mesmo estando no poço, cativo das aflição, eu caminho sozinho, mas eu não te deixo não. Tu serás para sempre aquele que me salvou, e hoje canto e te louvo. Deus, como eu te amo. Deus, como eu te pela fé vou caminhar, pela fé o mal vou enfrentar. Eu sei que forças eu não tenho, mas contigo eu vou chegar ao fim. E alcançar a vida eterna. Senhor, como eu desejo esquecer de todas as guerras que eu posso aqui na terra. Mas a minha esperança ela não se apagou, pois o pavio que fumega, quem sustenta é o Senhor. E mesmo estando no poço, cativo dessa aflição, eu caminho sozinho, mas eu não te deixo não.
aquele que me salvou, e hoje canto e te louvo, Deus, como eu te amo, e mesmo estando no poço, cativo dessa aflição, eu caminho sozinho, mas eu não te deixo, não. Tu serás para sempre aquele que me salvou, e hoje canto e te louvo, Deus, como eu te amo. Ninguém vai me ver mais chorar, ninguém vai me ver mais sofrer, ninguém vai me ouvir se lamentar, porque sei que Deus na minha vida sempre está. Deus é meu escudo e protetor, amigo que nunca me deixou. Dia e noite eu vivo dando glória, sei que perto está minha vitória. Dá um glória, mais um glória, outro glória pra Deus. As algemas vão cair, nós somos chamados o povo do glória, e nada vai me impedir. No nosso glória as cadeias vão. A paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio nosso. Amém? Pode tirar, Max. Queridos, mais uma vez reunidos, onde temos necessidade de Deus, somos dependentes da sua ajuda diária, desde o pão de cada dia, as suas manifestações divinas para renascer, nascer um ânimo novo a cada dia, né? A vida é cheia de adversidade, as adversidades elas desgastam o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa paz, nossa harmonia familiar, psicológica, mental, emocional, e precisamos, né, sermos consolados para reafirmarmos, reestruturarmos a nossa mente, os nossos sentimentos e espírito, para que permanecemos na estabilidade da fé, aonde temos uma necessidade de cada um de nós sermos o exemplo de Cristo nesta vida, aonde estivermos, e o testemunho de Deus esteja em nós. As bocas estão cheias de palavras, mas as transformações estão sendo poucas. A nova criatura, ela é muito pouco encontrada. Se admira pouco humildade, se admira pouco hoje mansidão, perdão, misericórdia, tolerância, prudência. É uma coisa rara se ouvir falar, fulano é prudente, né? Então isso são características dos salvos, daqueles que estão iluminados por Deus e esperam a sua conversão. Estão certos e sem dúvida, e quando a trombeta
lá no céu tocar e o Filho do Homem levantar, ele ouvirá: vinde a mim, benditos de meu Pai. Então são essas características que definem, né, o que ouviremos no repartir dos povos, do bendito, o povo bendito, do povo maldito, do vinde a mim e do para trás de mim. Queridos, hoje nós não vamos ter hinos, nós vamos fazer um pequeno relato de uns 5 a 10 minutos acerca de um longo discurso. E quão difícil discurso, que é a diferença entre graça de Deus e religião dos homens. Esse discurso, irmãos, ele é necessário, e se nós ficarmos aqui um mês tratando continuadamente, 24 horas por dia, ainda teria alguma coisa que ia ficar sem tratar, porque é um universo muito extenso, muito amplo. A religiosidade humana, irmãos, que é apego àquilo que os homens ensinou ao outro como sendo divino e não sendo, isso estendeu muito. A estatística fala que a cada 10 segundos abre uma igreja no Brasil. Abre uma religião. Abre um ministério. A cada 10 segundos. Né? A Receita se escreve uma inscrição nova. Uma nova igreja. Então isso é preocupante, porque se fosse uma multiplicação daquilo que já existe, mas sempre é nascendo um ministério novo por uma adversidade de entendimento e por uma dificuldade de entre os membros dentro de um. Então veja bem, a diversidade de entendimento ela é complexa, porque isso define uma falta de manifestação. O reino de Deus é sim, sim e não, não. E de forma alguma o Espírito Santo que está nenhum vai dizer para Pedro, é à direita o caminho. E esse mesmo Espírito Santo que está em João vai dizer que é à esquerda o caminho. Então, quanto mais a diversidade de entendimento, identifica-se de menos manifestação de Deus entre aqueles que estão lhe buscando. E a carne, a falta de caridade, a falta de confiança de Deus no homem. Observe o que eu estou falando. A falta de confiança de Deus no homem faz com que Deus lhe oculte muita coisa. Sabendo ainda de algumas boas intenções que há no homem, mas também conhecendo o homem, a maldade, a imprudência do homem, que às vezes o homem não quer assumir que ele é. Deus lhe identifica. E Deus não descaracteriza a realidade daquilo que Deus não se perde nada. Tá? Ele identifica com precisão. Então nós vamos fazer uma metáfora só para nós ir dando título e facilitar o raciocínio. Tem a religião para com Deus e tem a religião para com os homens. A para com Deus, quer dizer, a religião de Deus, é visitar órfãos e viúva no dia das suas tribulações, né? Não é todas as viúvas tá rica. Tem órfão que morre, mas o pai era rico demais, tem de tudo, irmão. Tem de tudo. É no dia das tribulações, mas não quer dizer que o rico também tem tribulação. Beleza? Quer dizer que a riqueza ela apacenta toda a vida de uma pessoa. Né? Mas geralmente, quando fala viúva, dá logo uma impressão de pobreza e de órfão também. Tá? Mas veja bem, e essa é a religião para com Deus. Ela não tem um nome, ela tem atitudes. Observa
E essa igreja ela é identificada por pessoas que, quando vê o órfão, vamos dizer, pessoas necessitadas que não está cuidando dela. Vamos dizer que, vamos procurar entender que o sentido figurado da palavra escrita, irmão, em Deus, sempre ele tem um significado além da expressão verbal, do sentido literário da palavra, né? Quando ele diz órfão, e viúva, ele quer dizer pessoas, né, que não tem quem. A viúva, mas é a casada, ela tem quem. O filho com os pais, ele tem. Quer dizer, quando a pessoa ele passa por uma adversidade e tudo ele está benefícios, então é como se aquilo correspondesse pela ajuda do seu familiar que estava, tá? Então vamos chamar de órfão e viúva as pessoas que passam por necessidade e não são paradas, não são vistas, não são ajudadas, tá? Então são atitudes. A igreja, Deus, ele é atitude, ela não é, não é você viu necessidade, você tem a atitude de ajudar. Vamos dizer, vamos chamar viúva, vamos chamar de adultos e adolescentes e crianças, vamos chamar de órfãos. Vamos fazer só uma metáfora, uma parábola, a gente dá uma linha de raciocínio, né? Então vejamos bem, essa é a religião para com Deus, e além de você ajudar o próximo no momento da necessidade dele, também se apartar da corrupção. Porque tem gente que ele é muito dado ao ajudar, mas também ele é muito envolvido em corrupção, né? Em impureza, em outras coisas que Deus reprova. Assim, ele ainda não está na religião de Deus. Ele tem de ajudar e apartar da corrupção. Tudo que é corrupto perante, presta atenção, corrupção perante o seu semelhante e perante Deus, ele também está. E a religião do homem, ela é um nome, né? Eu sou, qual a religião a sua? A minha religião é tal, 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 tal. Essa religião é do homem, essa não é de Deus. E essa religião, ela torna-se perigosa para o seu caminho. Por quê? Porque agora você vai receber uma liderança. E se ela não for fiel a Deus, se ela não for íntegra no Senhor, se faltar nela conhecimento e se faltar nela pureza, agora você pode estar em contradição a Deus dentro de que os homens criou. O CNPJ tem um líder, né? E ali a reunião da liderança, onde eles vão criando doutrinas, costumes, paradigmas, dogmas, vamos falar assim, tópico de ensinamento e etc. E vai induzindo ao povo a apegar-se com aquilo. E aquilo passa a ser a base daquele grupo de pessoas que congrega naquele setor. Então, veja bem, aí tem um perigo, porque entre a pessoa e Deus envolveu lideranças. E às vezes a pessoa, em vez de aprender da Bíblia, do Espírito Santo, de Deus, e buscar o reino, buscar as coisas do alto, direto para com o Pai, que o Espírito Santo que está nele leva ele direto com o Pai, como é a origem da igreja de Cristo, é Deus comunicar direto com o homem, né? Então Deus já colocou o Espírito Santo dentro de cada um. Para quê? Para evitar os falsos profetas, evitar os falsos líderes. Por quê? Porque cada um tem direito de ir direto ao Pai, pelo Espírito Santo que deu e pela crucificação de Cristo, né? Na cruz, o Cristo crucificou-se por cada um, deu direito de comunicação. Agora é Pai, Pai e Filho, e deu direito. Então aí Deus tirou totalmente a liderança humana. Ele não tirou o pregador. Como ele disse com Pedro, né? Se tu me amas, apacenta o rebanho.
Lá na frente ele disse, mas não tenha domínio, né? Não tenha domínio sobre ele. Então, o que é um domínio? Uma pessoa quer servir a Deus, o sentimento de fazer isso, fazer aquilo, e o líder proíbe. Proíbe, acha que ele tem de estar em submissão, em concordância ao entendimento do líder. Ele tem de fazer as coisas se o líder deixar. E o líder da igreja é Jesus. Então, os outros é um simples pregador da palavra. Tá bom? Então, vamos fazer uma comparação para a gente tentar definir. A religião, ela é a nota falsa. Semelhante a uma nota falsa. A graça de Deus é a nota verdadeira. Só que elas são idênticas e parecidas. E quem não conhece a nota verdadeira, recebe a falsa como a verdadeira. Né? Recebe como pagamento, porque não conhece a verdadeira, recebe a falsa. Se alguém te deve alguma coisa, te compra alguma coisa e te entrega uma nota falsa, você recebe. Entende que você está pago e você tem aqueles. Se você tiver de comprar alguém, você repassa aquela nota para frente. Também entendendo que você pagou. É como alguém que às vezes ele tem dívidas para com Deus, ele está ali buscando a salvação, né? Interagindo com o Senhor, adorando, servindo, buscando, procurando pagar suas dívidas para santificar o seu corpo, para ter direito da imortalidade para com Deus. E aquilo que ele vai recebendo da liderança, vamos chamar aquilo de um dinheiro, quer dizer, aquele ensino de um dinheiro falso. Às vezes, dinheiro falso. Porque às vezes ele está vindo ali um dinheiro que nasceu do homem, do líder, da entidade. Tá? E aí, eu vou fazer uma simples comparação para você identificar o que é uma religião. Então, a nota falsa, vamos dizer assim, o amor fingido, vamos dizer o amor falso e o amor verdadeiro. Aquele que está na graça, ele não tenta enganar ninguém, porque ele sabe que o Espírito Santo está dentro dele e ele não pode fugir. Disse Tiro, né? Um rei inspirado por forças que você imagina qual é que seja, quando ele analisou toda a sua glória, beleza, sabedoria, ele disse, vou subir nos lugares mais altos, fazer meu trono acima da lua, do sol, das estrelas, e lá eu vou me ocultar-se do Senhor. E o Senhor falou, se você fazer seu trono lá eu te firo, lá eu te acho. Você querer ocultar debaixo dos meus olhos, embaixo das águas, lá eu dou ordem à serpente. Quero dizer, não há onde você for que os meus olhos não te vejam. Não tem como esconder de Deus, irmão. Nem fisicamente, nem psicologicamente, nem pensamento, nem sentimento, nem obras. Não tem como você entrar dentro, trancar e betumar um lugar e entrar lá e falar assim, agora eu estou escondido, eu posso matar, roubar, prostituir, enganar e Deus não está. Não tem como esconder. Então, veja bem, a graça verdadeira, a pessoa, ele não finge. Porque ele é consciente, quem está na graça, ele é consciente. Ele não pode chegar numa pessoa e falar com ele a paz. Quer dizer, eu tenho uma paz de Deus com você, eu tenho um amor profundo por você. Eu te amo entranhavelmente como eu. E não tem nenhuma maldade com você, nenhuma leviandade, nenhuma traição. Eu não suspeito mal de você. Realmente eu sou seu companheiro, eu sou seu irmão. Eu estou aqui para te guardar, para te proteger. Tá? E aquilo é verdadeiro. Na sua mente, no seu coração, ainda que as obras de um para com o outro é imperfeita, mas é com temor. Ele não tenta fingir um amor ao próximo, para que o próximo acredite e dê para ele um galardão de um nome de Deus, de um cordeiro. Ele é. Ele é. Então, ele não monta uma personagem. Realmente, ele é uma personagem cristã. Ele é um cidadão do céu em um corpo humano. Porque ele não finge o amor. Vou dar um exemplo aqui só do amor. Por exemplo, se alguém pregar mais do que ele não tem inveja. Se alguém cair e aquela pessoa em algum momento ofendeu ele,
ele não alegra com a queda, porque Deus não tem prazer com a morte nem do ímpio, que tanto desprezou. Deus morreu, Deus... Não. O objetivo de Deus é salvar. Então, se o objetivo de Deus é salvar todos e o propósito de Deus está dentro de mim, também é salvar todos. Ainda que alguém caiu e aquela pessoa, ele me ofendeu em algum momento, o meu sentimento é que ele redime, volta e recebe de Deus oportunidade de salvação e uma vida plena, nobre, idônea, pacífica, de paz, de coisas boas na sua vida terrena. Então, por exemplo, ele não chega, vou dar um exemplo agora de um religioso. O religioso chega na frente do outro e fala: paz, irmão, sorri, bate nas costas. Mas o coração dele está cheio de inveja. Já vem falando mal do outro, da outra. Ele monta montinho, ele anda examinando o erro daquela pessoa, tenta botar pessoas contra ela, não aceita ela quando ela prega, quando ela olha os bens, a riqueza, a exaltação, o bom nome daquela pessoa. Ele não bendiz as qualidades, tudo que aquela pessoa faz de imperfeito, ele cobra. E às vezes até naquilo que ele não é, a pessoa não é imperfeita, mas a maldade, o amor fingido. O amor fingido é um mal dentro da pessoa, passando por uma aparência de bem. É a traição, a inveja, entendeu? Dentro de uma pessoa. Está dentro dela, mas o que ela demonstra realmente que é uma pessoa. Porque o religioso, ele engana a si mesmo. E como ali todo mundo já sabe que um trai o outro, e é um grupo de pessoas falsas, e dentro daquela comunidade, todo mundo já sabe quem é inimigo de alguém, de quem tem inveja de quem, aquela família encrencada com a outra, quem não gosta do dom do outro. Então já está ali montuado aquele montinho de gente hipócrita, falso. E ali começa uma disputa por honra, por espaço, por amizade, por direito, por exaltação, por colocação, por aparência de dons. Então, a religião, por que ela é nota falsa? É porque ela faz e tem a aparência de pessoas fiéis a Deus. E você só sabe quando você vai conviver com ela. Você vai ver lá dentro eles falarem e não viver. E nem ter compromisso com aquilo que eles falam. Então eles não importa que um colega vê o outro fingindo. Eles não importa que o outro vê você falando mal do seu semelhante. O verdadeiro cidadão do céu não defama o seu próximo, o seu irmão. Então o religioso, aonde predomina a religião, os princípios religiosos, são pessoas que não se preocupam. Que a palavra está aqui, ó. O verdadeiro não defama com a língua, o falso defama. O verdadeiro quer dizer o que vai salvar o que está no Senhor. O verdadeiro fala segundo o seu coração. E uma pessoa tem raiva da outra e não fala. Não concorda com a outra, mas não fala. Não fala segundo. Pode. Mas ele vai lá e gera uma aparência de concordância. Para quê? Para ganhar o outro, para o outro ter uma paz com ele, e aquela paz que ele quer em troca de alguma coisa. Então, eles não têm compromisso de serem sincero, puro, verdadeiro com Deus. Eles se traem. Eles sabem que não estão sendo sinceros e continuam. E sabem que Deus não aprova a falsidade. Mas não muda. Eles não mudam. Porque do que lidera aos que ouvem, ali quase todos. E se há algum sincero no meio do religioso, ele cala, não tem medo de manifestar, porque ele é sincero, mas não assume, porque ele não quer sofrer dano. E também ele se tornou religioso. E ele se corrompe, porque ele quer um espaço no meio daquele grupo de pessoas, que é a religião. Então, em outro momento, a gente fala mais um pouquinho. Então, a religião, irmão, vou fazer uma simples metáfora, repetir ela é uma nota falsa da graça. Tá? Então, a graça, você vai caçar aqui as características do verdadeiro adorador e do verdadeiro cidadão do céu.
é verdade. Eles não, em carne não são perfeitos, mas em sentimento, em sinceridade, em verdade eles são. Tá? Eles erram e confessam, e se há discórdia, eles falam. Entendeu? Se chega uma horta espiritual da maldade, eles lutam contra ela. Porque eles não querem um espaço dentro de um templo. Nenhum cargo, nenhum direito, nenhuma posição daquele grupo de pessoas. Ele quer dar testemunho que ele é fiel a Deus. Ele é fiel a Deus e daquilo que o Senhor estipulou e determinou para ele como lei, para viver ou para morrer, ele não muda. Ele não muda. O negócio dele é fiel, é ser fiel ao Senhor. E tudo aquilo que chega a ele, que ele observa, que é contra a palavra, ele arranca a espada. Ele se reveste de toda a armadura e nada para ele é mais importante do que sua fidelidade a Deus. E a base da sua fidelidade é o quê? A palavra. E as divinas. É aquilo que ele conhece de Deus. Bíblia e Espírito Santo. Tá? Então, vou dar só um exemplo. Por exemplo, Jeremias vai lá e prega dentro da igreja, contra os líderes da igreja, e prega contra os costumes lá daquele menino, escolhido no vento. Ele sabia o dano que ele ia sofrer, mas ele não importa. Ele ia e vai. Agora eu vou dar um outro exemplo, um religioso. Ele conhece a palavra e está dentro de uma igreja e vê tudo que o povo está fazendo ali, a liderança, o povo, que a palavra reprova. E ele é um pregador da palavra. E anuncia o evangelho onde você quiser. Você é um pregador. Então, tudo aquilo que é doutrina é autorizado a pregar. Então, ele não tem coragem de pregar. Ele distorce a pregação, evita, não prega muita coisa. Para quê? Para não sofrer danos nem rejeição daquele grupo de pessoas. Em um outro momento, falaremos mais desse importante assunto. E lembra, quando eu estou falando aqui, você vai se identificar. Tá? Você vai se identificar. Porque nós precisamos ir para a igreja do Senhor, viver a religião. Tá? Nós temos de ser moeda verdadeira. Porque a moeda falsa, ela funciona bem até chegar diante dos tribunais. Né? Quando chegou lá no fórum, na delegacia, no banco, naqueles que realmente aprisionam a nota falsa e pulam aquele que estava com a nota falsa, o criador, ou aquele. Irmãos, aí agora, como diz o provérbio, né? O buraco é mais embaixo. Aí tem que dar conta diante. E ainda que sofremos, vamos falar assim, desgastes comunitário, coletivo, social, espiritual, familiar, por uma sinceridade nossa a Deus, devemos permanecer naquilo que nós estamos fazendo por esclarecimento nosso dentro da palavra, e nós devemos permanecer fiéis àquilo, esperando a recompensa daquele que nos chamou para ser. Esperando dele uma divina recompensa, desde hoje, nos dias de hoje, aos dias futuros. Fica encerrado o assunto, Deus abençoe, foi um prazer. E você amplia, depois você medita, busca, amplia, vai buscar conhecimento, que é necessário que você aprofunde e discirna bem. Em outro momento, falaremos mais disso. Tá bom? Eu queria te convidar para a gente fazer uma oração. Tá bom? Queridos, 1 milhão de gente aí pediu oração. E o Senhor, irmãos, isso é causa pequena. Deus, ele gosta de ser invocado porque ele quer que o povo conhece seu poder. Quando ele curava, libertava, ressuscitava, muita gente cria. E aqueles que creem naquele que nasceu de uma mulher virgem e morreu aproximadamente aos 33 anos, e é fiel e cumpridor e pastor da igreja, e ele
convertir o povo também com sinais, se você acredita nessa oração, ele vai voltar a fazer sinais na vida daquele que está buscando, para você continuar crendo. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Acredite. Oremos a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai nosso que estás no céu, na beleza da perfeição da tua santidade e diante do teu sentimento piedoso e amoroso, tu é Deus compassivo. Tem quantos mil anos que tu criou esse planeta, e desde os primeiros que tu criou, tu foi um Deus que decepcionou, e tu não destruiu ainda o planeta, porque tu é compassivo, tu é longânimo, e nós te damos graça porque nós também temos usufruído desta longanimidade sua, e somos carentes dessa longanimidade, para que tu nos dê tempo, nos dê anos de vida, para que vagarosamente na nossa pouca fé vamos renunciando ao pecado e aprendendo a amar e viver em uma vida consagrada e segundo os teus princípios. Nós vamos te pedir uma ajuda, ajuda-nos a vencer o pecado em nós e o mal em nós. E vamos te pedir uma instrução, tira de nós o juízo e o desamor pelo nosso semelhante. E dá para nós um pouco de luz para que te conhecemos, além daquilo que já te conhecemos. E dá nós o nascimento e esforça em nós, para que nasça em nós a nova criatura. A criatura que perdoa, que purifica, que é pronta em te servir. E o prazer de viver está em Cristo. Ainda como homem e mulher, como um mero ser humano, mas já amando as coisas celestiais, ainda estando nesse planeta de coisas visíveis, materiais e apalpáveis. Aqueles que te clamam por perdão, dá agora. Aqueles que estão tentados, liberta agora. Aqueles que te clamam por cura, liberta agora em nome de Jesus Nazareno. As famílias sem paz, entra lá e apacenta os lares. E as causas impossíveis que faz os corações afligir, chorar, lamentar, sofrer, Pai, bálsamo consolador, providência eficaz, Senhor, e veloz. Acode pelo amor do teu nome as causas na justiça, seja juiz e advogado delas. O pobre, a viúva, o necessitado, o faminto, o desempregado, o empresário em dificuldade, os governos que estão buscando a sinceridade, ajuda-os pelo amor do teu nome e tire dos que governam esta nação, Senhor, a corrupção. Porque o político já está conhecido como uma pessoa dotada de corrupção. E ainda que não são todos, mas dá força os que já são puros, lutando contra o impuro, no poder executivo, legislativo, judiciário, e no meio de uma sociedade, Senhor, dá a nós uma sociedade íntegra, moral, para que a sociedade também seja o exemplo do que Ele dera. Mas nós vamos te pedir, dá a nós pessoas justas na liderança, ensina esse povo a votar, para que eles não elejam o corrupto, o ladrão que vai voltar e roubar eles mesmos, Senhor Deus, e depois eles sentir falta daquilo que eles foram roubados. Não deixa nós amarmos um partido, nem uma igreja, e não deixa mais do que nós amarmos do que a justiça de um administrador, e amarmos a Ti acima de todas as coisas. Nos ajuda, nos perdoa, nos dá a luz do Teu Espírito, apacenta a terra. E aqueles que te clamam agora e estão agora esperando de Ti uma ajuda, que estão assistindo, estão participando, assistindo e fazendo um culto, fazendo uma adoração, participando, Senhor Deus, de um corpo adorador, de uma igreja, porque Tu é onipresente. Onipresente não quer dizer ser dois corpos,
né? Quer dizer, sendo um corpo só, estar presente em vários lugares. Seu corpo é semelhante a uma energia, Senhor, que está em vários lugares em um mesmo momento. Tu não é duas pessoas, Senhor, tu é uma pessoa presente em vários lugares. Isso é onipresente. Ajuda as pessoas a te compreender. E nós vamos te pedir uma coisa: se apresente mais, Senhor. Dá sua identidade. Dá sua identidade. Não deixe as pessoas criarem uma identidade tua a gosto, com as avarias das informações e com as adversidades nacionais. Se apresente à criação. Venha nos ver ainda no pecado. Se apresente para que, te vendo, arrependemos do pecado e animamos em nos santificar. Abençoe o irmão Axuel, o irmão Silas, a mim, todos que estão participando, os que estão congregando conosco agora e adorando a Ti, e os que hão de participar depois ouvindo. Senhor, nós vamos te pedir, mostra-nos o Teu amor, mostra-nos o Teu livramento, a Tua paternidade, a Tua compaixão, a Tua mão forte. Ouve o choro interno, ouve o choro externo, ouve a lamentação da nossa alma e da nossa carne. Senhor, dá ouvido à alma triste, à vida triste, o combatido, aquele que está desconsolado. Meu Deus, que a sua vida está inquieta e não há palavra, não há pão, não há sono que traz paz à sua consciência, à sua mente, e o seu coração já está afligido por uma situação desequilibrada. Pai, apacenta a alma atribulada. Tu é o pastor é o que apacenta, como um bom pastor, como uma boa mãe. Quando a criança chora, ela sussa, pega no colo, dá o peito, dá o leite, dá o remédio, sai andando dentro da casa, suçando a criança, até que ela acalente. Tu disse que tu amaria o homem e a mulher que te amasse, mais do que uma mãe amava um filho, onde tu disse, se a tua mãe esquecer de você, eu nunca esquecerei. Querendo dizer, aleluia, para nós, aleluia, o meu amor por vós é maior do que o amor das vossas mães. Senhor, o amor das nossas mães já experimentamos como criança, agora queremos experimentar, aleluia, o fogo, o calor, aleluia, do teu amor. Nos toma nos braços agora, aleluia, nos sussa, nos balança, nos faz nos sentir seguro nos teus braços, porque aquele que habita em ti, habita seguramente. Aquele que confia em ti é como os montes de Sião, não se abala. Pode a planta nascer em cima de um monte e morrer, mas um monte permanece. Vai geração e vem geração, chove, faz sol e calor, inverno, outono, Senhor. E quantos situações climáticas ele vai passando na terra, mas os montes permanecem. Senhor, permita, aleluia, que a fé de alguém como um monte esteja como um monte firmado agora, a sua confiança na tua pessoa, e responde a fé daqueles que esperam. Ó Deus do milagre, visita aqueles que estão esperando um milagre da tua mão agora. Tu é Deus do já quer dizer agora. Opera agora, Deus. Nós anunciamos por fé, por confiança, por conhecimento do quem tu és. Ali que nesta oração o teu filho e a tua pessoa e o teu espírito ia tornar a fazer milagre, para que alguns creiasse que tu é quem tu és. Jesus falou, ressuscita Lázaro, Senhor, para que o povo creia que eu sou o teu filho, o teu salvador. Aleluia. O remido é o Messias, o enviado na terra para salvar o homem. Senhor, nós vamos te pedir para que o povo entenda que esse trabalho nosso, aleluia, não só os nossos, em todos os trabalhos que está agregado em ti, dá divinos sinais e manifesta o teu poder, aleluia, e mostra a tua salvação. E te identifica, Senhor, aleluia, como graça, para que o povo vai vendo que a graça é um reino teu ao homem, e a religião, aleluia, tem um intermediador, que são líderes de igreja, templo e outras coisas, aleluia, que intermedia o homem e a ti. Glória ao nome do Senhor. Nós te damos graça e esperamos da tua mão receber-nos da tua palavra, e penetra o teu espírito em nós e aviva as brasas do nosso
nosso altar. Aleluia, santifica os nossos lábios, nos dá divinas revelações, nos dá reconciliação com o teu trono e faz-nos saber do teu caminho. Aleluia, descobre as coisas ocultas, aleluia, nos dá o pão da vida, nos sustenta na tua presença, não nos entrega na mão do diabo, nem daqueles que nos desejam mal, nos toma nos teus cuidados e nos faz menina dos teus olhos. Cuida de nós pelo amor do teu nome, estamos certos que estamos na tua presença por intermédio de Cristo que vive para sempre. Amém. Deus nosso Pai, por Jesus Cristo seja louvado. Amém. Vamos compartilhar o link. Quem está congregando conosco, queria te saudar, queria te agradecer pela companhia, pela comunhão, pelos teus esforços a Deus e pelo seu afeto a nós. Tá bom? Deus te abençoe. Oh, glória. Irmão Maxwell está falando aqui, irmão, que o mês de maio só nasceu gente bonita. Eu assim, dei uma pensadinha, né, que eu não nasci em maio e fazer o quê, irmão? Então vamos lá, eu quero parabenizar hoje, irmão Maxwell está fazendo aniversário, tá? Me ajuda, irmão Maxwell, irmã Carol, irmão Maxwell, irmã Raquel. Dia 18 foi irmã Neia. Irmão Sila, dia 5, cada irmão foi. Eles estão desafiando os outros aí, irmão, falando que eles é mais bonitinho que nós. E agora, o que nós vamos fazer? Será que Deus ajudou mais os demais, né? O que, né, irmão? Consolar. Eu mesmo já estou fora dessa competição aí, porque feio de nascença, aí não tem como nem disfarçar, né? Mas, irmãos, eu queria dizer para você que eu estou muito feliz, tá, com o nosso trabalho, com a sua participação. E queria pedir para você te relembrar, para você enviar o link, pegar firme, vamos cumprir nossa missão, vamos anunciar o Evangelho aos teus confins da terra, vamos trabalhar com força, vamos lá? Vamos sentir virtude no trabalho. Você acha que o seu Deus é digno desse esforço? Então, se você acha, faça isso. Cultos nossos, terças, quintas e domingos. Tudo que eu faltar aqui de alfabetização, de conhecimento gramático, irmão, aqui, de uma didática bem colocada, não tolerando aí, viu? E o que eu falar por metade, vocês entendem aí. Se sair errado aqui, vocês entendendo, tá bom. Depois eu volto para a faculdade, né? Faculdade do Mobral. Queridos, queria convidar você para a gente abrir a Bíblia em Romanos 4. Romanos 4. Compartilhe, você que está assistindo pela primeira vez, tá? Manda aí um joinha, se identifique, tá bom? Nós ainda... Chegou um recado aqui nas mensagens, o Maxwell está me passando, eu não acompanho a tela dele, para saudar a família Dantas. Eu acredito que seja a família de irmã Ivanilde, né, de irmão João do Gás, que deve ser ela. Queria carinhosamente agradecer a todos pela comunhão, pela participação, tá? Pronto, Maria, minha filhinha lá, filha da irmã Vani, né? Mateus Três Maria, Cristina de São Paulo, tá? A família Dantas, saudações, muito carinho, muito respeito por vocês, tá bom? Uma família digna de toda consideração. Capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 5.
É isso aí, irmão. O Maxwell está pedindo para me ajudar, porque eu tenho essa dificuldade de dicção. Também sou só semi-alfabetizado. Ele está falando, avisa o povo aí que você não prepara, não estuda, não lê antes a leitura que você vai pregar. O povo não vê que esse homem erra tanto, estuda, e chega lá e erra. Mas não estuda não, fica tranquilo. Mas se alguém estuda, que continue estudando, tá beleza. Natanael Santos, um forte abraço, assessor de Jário Magalhães, prefeito de Guanambi, está congregando conosco. Salve, irmão Jário, estamos em oração por ele. Sei que ele tem uma grande missão na terra, né? Ajudar o senhor organizar esse país aí, né? Conheço. A irmã Cleusa, tá? Esposa do Cabo Hélio, que trabalhou em Irandi muitos anos, né? Foi dono de um time de futebol, um grande mentor, né? Onde eu participava, jogava junto com ele, né? Diga-se de passagem, o melhor jogador do time, né? Brincadeira, brincadeira. Vai que tem alguém que jogou lá e lembra. Deus abençoe. Hélio, irmã Cleusa, grande abraço, beijo no coração, tá? Vamos ler para a gente não cansar o povo, gente? Vamos lá? Lemos com a luz do Espírito do Deus vivo, amém? Que diremos, pois? Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra e não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, e sua fé lhe é imputada como justiça. Só vamos ler também o 6, queridos. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado, vamos ler o 7, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Até aqui a leitura, amém, irmãos? Queridos, às vezes se vê uma expressão derivada de um entendimento muito radical. O que nós vamos chamar de radical? É uma pessoa ter uma linha só de raciocínio e não vê a globalização do sentido do texto, da história. Você vê muita gente, irmão, distorcendo aquilo que Deus é, o seu reino, porque às vezes ele pega um capítulo, um versículo, e quer, naquele capítulo, naquele versículo, gerar o sentido de um livro. E aquele capítulo e aquele versículo dá um sentido contrário ao livro. Então, vê muita gente se perdendo, porque em vez de observar que um capítulo não é para desfazer a verdade do outro, mas é para gerar entendimento no outro, não tem integralização de um texto no outro. Eles trabalham com um texto isolado. Essas pessoas vão se perder o tempo inteiro, tá? Porque a Bíblia não é para desfazer dela mesma, não. Ela é uma lei, é onde a junção das leis forma o juízo de Deus e a transformação do homem. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Então se vê uma expressão, salvo pela graça e não pelas obras. Isso é um ponto que define é 2 aos Efésios. Por graça, não por obras. Então essa expressão se vê, ela ser muito dita e ser muito voltada à desvalorização das obras e à valorização da graça. E essa graça ela
ela viria essa expressão em um sentido. Ainda que o homem não tem obras, e o homem não precisa de obras. Se Deus agraciou por ele, ele vai ser salvo. Dando uma liberdade para a pessoa pecar à vontade. Pecar à vontade. Quero dizer que as obras más, ela não tem definição. E das obras boas perante a pessoa de Deus. O mal e o bem para Deus é uma coisa só. Né? Por exemplo, chega um justo, Deus não agraciou dele. Seja um pecador, Deus agraciou. Então, vou falar assim, chegou um bom, Deus não foi com a cara dele, vai condenar. Chegou um ruim, Deus foi com a cara dele, agraciou dele, vai colocar ele no céu. Seria, irmão, seria Deus como alguém que fizesse um galpão muito grande e betumasse ele de uma forma que não houvesse nenhuma luz, nem essa distância de um palmo você via a sua própria mão na frente, nem o vulto. E colocasse um bocado de obstáculo e mandasse o povo andar. E dissesse, quem tropeçar em um obstáculo já está condenado. Então nós não teríamos definição do que Deus quer e o que deveríamos fazer para termos a aceitação de Deus, para que Ele deseje e nos aprove habitar, morar com Ele, ir para a sua casa lá onde é o céu. O céu é o seu trono e morada. Então veja bem, observem bem, se nós olhar todo o relato bíblico, do início ao fim, você vai ver que em modo nenhum Deus incentivou uma pessoa a fazer o mal. E de modo nenhum ele disse, faça o mal, continue fazendo, permaneça fazendo, e eu nunca vou te cobrar esse mal. Então você pode ver que Deus sempre ele identificou as atitudes, o tempo inteiro. Ele ensinou o caminho da justiça e dizia que galardoaria, toda a Bíblia, observa, ele galardoaria, ou seja, pagaria, recompensaria, salvaria, ajudaria, esse é galardão, a pessoa que porfiasse em observar o bem de Deus. E a pessoa boa que Deus quer que você seja, simples. Você tem 3 filhos. Você quer que um seja honesto, respeite a família, seja bem introduzido na sociedade. 2, seja assim. E 1, você quer que ele mate a sociedade, rouba, minta, prostitua, engane, faça o mal, desrespeite, desonre, brigue, encrenque com todo mundo. Você seria um pai que queria esse 3º filho? Você estaria satisfeito? Com quem esse 3º filho habitasse, as pessoas que convivessem com essa 3ª pessoa maldosa, estaria satisfeito. Semelhante a isso, é Deus concordar com nós, irmão, e desejar e aprovar nós sermos maus. E dar a mesma recompensa daquele que obedece a Deus e segue os seus princípios. Observa. Obedece a Deus e segue os seus princípios. Vamos chamar os princípios de Deus de amar o próximo? Vamos chamar os princípios de Deus de pessoa boa? Pessoa que não faz o mal a quem não merece o mal. Fala a Bíblia que Deus vai fazendo o bem e o mal. E ele faz, né? Ele faz o bem e o mal. Quantos ele matou, quantos no dilúvio, etc. Foi o mal para aqueles que morreram. Porém, eles foram dignos do mal. O mal que Deus fez não foi uma injustiça. Foi uma justiça. Tá? Né? Ananias e Safira morrendo. Foi um mal. O anjo desceu e matou Herodes. Foi um mal. Tem anjo que matou 85 mil pessoas em uma noite só. Foi um mal para aqueles que morreram. Porém, Deus estava fazendo o quê? Tirando aquelas pessoas más da vida das pessoas boas
que aquelas pessoas batiam, prendiam, judiavam, eram injustas, e as pessoas boas que conviviam com elas. Porque as pessoas tinham um princípio de fazer o bem. Então vamos tentar definir. O que lemos? Bem-aventurado o homem, né, que crê em Deus como Abraão, que as suas obras elas foram imputadas, galardoadas por obra. Ele foi justificado por obra e não por graça. E fala que ele foi glorificado, ele se gloriou. Não perante Deus, quer dizer, não chegando diante de Deus e falando: Deus, eu não dependo do seu favor. Eu tive obras boas, agora eu vou para o céu à força. Chega aí, você sai, eu fico no seu lugar. Ou então eu vou criar meu espaço, o que eu quiser ser aí, eu não vou tomar o seu lugar, mas eu vou ser o que eu quiser. Não é se gloriando diante de Deus, mas se gloriou. E Deus sempre galardoou o homem pelas boas obras. E fala, irmão, que nem todas as boas obras ela é reputado por graça, quer dizer, por ajuda. Então imagina, mais reputadas pelas dívidas. Acabamos de ler. Observa para você ver. Às vezes uma pessoa fez uma coisa boa e ele está passando uma luta. Vamos dizer assim, uma pessoa, ele foi lá e deu uma ajuda de uma cesta básica a uma família com fome. Não foi uma coisa boa? E Deus não falou que aquele que atendesse o pobre, ajudasse o necessitado, Deus o livraria do dia do mal? Correto? Então, veja bem. Então, essa X pessoa ajudou essa família. Ela fez o bem, ela tem um galardão, que é Deus livrar ela do dia do mal. Só que essa pessoa que ajudou esse necessitado, antes dele ajudar, ele praticou 10 erros. E ele tem uma dívida lá com Deus, desses 10 erros. E esse bem que ele fez agora, às vezes ele não vai ser galardoado, acabamos de ler. E Deus reportou as obras por galardão. Para uns, para outros, reportou as obras por dívida. Ou seja, simplificando a expressão para a expressão mais usada do nosso tempo. Ele pagou uns que não tinha dívida lá, quando fez o bem, ele já galardoou, deu dom, deu bênção, deu salvação, ajudou, livrou do mal. Porque essa pessoa que fez o bem, ele não tinha dívida. Mas alguns que vai fazer o bem agora, eles têm dívida. E ainda que eles estejam precisando de um milagre, às vezes aquele bem que ele fez não é suficiente para pagar a dívida que ele tem lá. E às vezes ele não vai receber naquele momento, naqueles dias, o pagamento daquilo, a ajuda de Deus naquilo que ele está precisando, ele está pagando. Então, muitas boas obras é reputada por dívida lá no céu, quer dizer, ou seja, é classificada para pagar a dívida e não para receber bênção. Por isso que fala que alguns não praticando a justiça, não tendo obras boas, mas crendo que ainda a graça e o amor e o perdão de Deus ainda estava sobre ele, alguns ainda receberam galardões e ajuda, mesmo estando em isso, porque ali estava o ciclo da misericórdia. Isso não é para sempre, são momentos, são épocas. De modo nenhum Deus ajudará o ímpio que permanece sobre a sua vida, contrariando Deus, aborrecendo o seu semelhante, fazendo o que é mal a Deus e mal a pessoas, fazendo mal ao testemunho de Deus nele, e Deus sempre lhe ajuda, de forma alguma. Por isso, fala céu e inferno, bendito e maldito, né? Fala que o que um justo faz, Deus, tudo quanto que ele faz, Deus prospera, mas o que o ímpio faz, Deus aborrece. Será como uma folha seca, que o vento leva para lá e para cá. Quer dizer, nem tudo que ele faz, ele tem a ajuda de Deus. Mas tem hora que você vai ver um ímpio prosperando e um justo em dificuldade.
Porque o momento é individual, não é global, não é um juízo sobre um país. Não é um juízo sobre uma cidade. O juízo é individual. Preste atenção. E para muitos que não conhecem o juízo, aqui já está falando que é um juízo. Que há juízo momentâneo e final. Para você saber que há juízo no céu, a Bíblia fala de justiça e de justiça. Isso aí é um juízo. É uma classificação de quem Deus aprova e de quem Deus reprova. Vou te dar um exemplo que há juízo presente. Você nunca sonhou? Você nunca falou, Deus está me cobrando as minhas desobediências? Você nunca teve um sonho, uma visão, uma revelação, uma pregação? Ou mesmo que não houve sonho, nem revelação, nem profecia? Você sabe o que você praticou e o que você praticou era mal aos olhos de Deus. E você viu que Deus te cobrou. Eu já tive essas experiências várias vezes. Quando eu fiz algumas coisas que Deus não gostou, Ele veio, me deu sonho, me corrigiu, os meus olhos viu a mão de Deus trabalhando contra mim. Eu corri, me arrependi, me redargui, me reconciliei com Deus e a benção voltou para a minha vida. Então, ouve isso aqui. Na revelação que eu estou vendo, eu vejo alguém que você tem praticado o bem. E você está esperando um bem. Mas ouve isso aqui. Você está vivendo o ciclo da justiça de Deus e não da misericórdia. A justiça quer dizer, Deus está sendo justo. Você deve, então paga. Isso é justiça entre você e Deus. Só que Deus falou no meu coração que por causa das tuas lágrimas, da sua lamentação, hoje, Ele que determina o tempo da justiça e Ele que determina o tempo da misericórdia. Lá no céu hoje, é encerrado o tempo da justiça. E Deus vai hoje te galardoar por graça. E vai te recompensar pela ajuda que você deu a algumas pessoas. Umas reconheceram, outras não. Aí você fez o bem. Mas Deus vai reconhecer. A pessoa boa, mesmo praticando. Tem hora que nós somos o bem em pessoa, mas carregando um pouco de deslizamos, praticamos o mal. Mas logo voltamos para o nosso estado natural que é, e mesmo sendo bons, às vezes praticamos o mal. E hoje o Senhor quer reconciliar com você. O que Davi disse quando ele praticou o mal? Foi bem-aventurado o homem que Deus encobre, cobre. Não deixa nem os de fora saber o erro que você praticou. Cobriu os erros. Tem hora que Deus cobre lá no céu, todo mundo vê e Ele cobre. Quer dizer, Ele voltou a sua glória, a sua virtude, a sua benção, o seu pacto, o seu compromisso de guardar, de pai, de ajudador, de livramento para aquela pessoa. Então essa pessoa lá no céu foi encoberta, ou seja, tirado do livro das crônicas, do juízo de Deus, que fala que tem um livro da vida e fala que tem os outros livros. Lá está escrito. Então nos outros livros das obras foi tirado a sentença. Então encobriu lá. E tem gente que Deus encobre aqui. Ele erra, mas Deus ama tanto ele é tão bom, não está conseguindo se aperfeiçoar no bem, mas deseja o bem. E Deus, esperando que ele redime, que ele redargue, que ele elimine a sua impureza, Deus cobre aqueles erros, até que a pessoa regenere, restaure os seus princípios, e aquela desobediência que ele estava praticando, ela para de praticar, antes que venha o tempo da justiça. Por isso que Deus fala, olha, arrepende e volta enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Vê aonde você caiu, arrepende e volta atrás. Vê onde você caiu na desobediência, volta atrás. Volta atrás o quê? Passa a você ser aquela pessoa pura que você era. Enquanto não seja tirado o castiçal. Vamos chamar de castiçal
uma forma simplificada, como hoje está um culto simplificado, seja a concordância, o apoio, os direitos que Deus reservou para você, no seu coração para contigo. Que é a paternidade, a ajuda, o livramento, a missão. Ouve esta palavra, porque aquele que voltar hoje se humilhando no seu coração debaixo da palavra, o Senhor vai encobrir os seus erros diante dos homens e diante dos anjos. E Ele renova hoje com você a tua força. Quando Davi caiu em desobediência, observando a mulher de Urias, o Senhor encobriu o seu pecado lá na frente. E ele permaneceu e terminou os seus dias com honra. Tanto, irmão, tanto. Olha aqui, que nós lemos aqui no primeiro versículo. E Abraão é o nosso pai segundo a carne. Olha a honra que Deus deu a Abraão, irmão. Mas olha a honra que Deus deu a Davi. Quando Jesus chegou, Deus tomava o povo e gritava: eis aí o filho de Davi. Então isso justifica Davi. Deixou escrito o filho de Davi. Deus, o filho de Davi. Jesus, o filho de Davi. Então isso justifica a dignidade. Quer dizer, mostra que Deus cobriu o pecado de Davi. Né? Quando ele observou aquela mulher do seu companheiro de nação, né? Urias, ele viu aquela bonita, colocou ele na frente de uma guerra para que ele perdesse a sua vida, ela ficasse solteira e ocultamente ele tivesse direito de acessar aquela mulher, correto? E aí nasceu um filho, e aí o menino morreu, ele fez jejum de 7 dias e conseguiu Deus voltar para ele. E ouve esta palavra, sabe? Esses exemplos que Deus está dando hoje, sabe por quê? Porque Ele quer reconciliar com você. Voltar a glória sobre a sua cabeça, o pacto, a unção, o direito, a autoridade sua sobre o diabo, sobre o mundo. A força de você vencer o pecado. A força de você vencer a guerra, a luta, a provação. Responder, dar poder à sua oração. Dar vida ao seu clamor. Botar a espada na sua mão. Quando você, como Moisés, tocar a mão na água. As águas abrir. É a capa de Elias. Olha a unção quando tocou. O Deus de Elias quando toca. Olha aí, irmão. O poder, o pacto permanecia. Ouve esta palavra. O pacto de Deus hoje torna para você. Se você crê, a unção do céu vai te tomar e você vai ver que a autoridade de Deus repousará sobre a sua cabeça, o seu corpo vai levitar, a sua alma vai saborear e a sua consciência vai bendizer. Eis que Deus reconcilia comigo e traz para mim o conserto ali do início da caminhada. Acredita, o Senhor é contigo para uma nova obra. Acredita, recebe aí a proteção do amanhecer, a proteção do anoitecer. Recebe a proteção da família, a proteção do trabalho, a proteção da saúde, a proteção na viagem. Recebe aí a proteção na salvação, na graça e no dom. Diz o Senhor: eu vou guardar o teu nome, a santidade dele, o testemunho dele, ali como eu glorifiquei Abraão. O Pai, ó Deus glorificando Abraão aqui. Nós somos filhos de Abraão segundo a carne. Será que nós somos filhos de Abraão? Não era, irmão, era direito dado. Era Deus glorificando Abraão. Não era filho dele, não. Era respeito, era honra. Era Deus glorificando Abraão. E porventura, aquele amor de Deus que Deus dispensou a Abraão, porventura ele diminuiu de forma alguma. Ele está calçando alguns para glorificar. Para como é que Deus vai te glorificar? Te dando vitória, te exaltando, te bendizendo, respondendo a sua oração. Então olha, acredita no que Deus te revelou, no que Deus te mostrou. Tem de fé, põe o punho firme na espada e diz: confio em Deus e nele está a minha confiança. Avante eu vou, ali abraçarei com os meus braços aquilo que eu espero da mão do Senhor.
Senhor. Acredite, aleluia, que o suor do seu trabalho vai fluir, a sua inteligência vai fluir, a sua descendência será bendita, o teu trabalho será bendito, aleluia, o teu filho será bendito, aleluia, as palavras da tua oração terá vida em Cristo. O vento, a terra, o governo, a lei, os acontecimentos, o dinheiro, a saúde, os anjos, os demônios vai ter de ouvir as palavras da sua boca, porque ela tem ali direito de concessão no coração de Deus. Acredita e dá glória a Deus que o céu vai te tomar hoje para uma obra nova. Recebe aí concerto com o céu, e te diz o Senhor: te farei um Deus perante os teus inimigos e glorificarei o teu nome e a tua vida. Morreu Abraão, ao nome dele sendo glorificado. Davi morreu, passou, ali restou a história, mas ao nome dele sendo glorificado aqui. Nós temos de dizer que Deus exaltou ele. Será que Davi era pai de Jesus? De forma alguma, irmão, nem José foi. Glória ao nome do Senhor, ali, porque ele é filho de Deus, nascido do Espírito. A mulher virgem foi coberta com o Espírito do Deus vivo, com a sombra do Senhor. Glória a Deus. Ali, quantas descendências já tinha passado, mas tinha de gritar: filho de Davi. Acredita, eu vou marcar seu nome, vou marcar sua história, aleluia, nesse planeta, nessas décadas, nesse século. Ali eu vou deixar os marcos de um eleito meu na terra, te diz o Senhor. Recebe da vida esta palavra dentro de você, porque esta palavra está procurando aliança, está procurando pacto, está procurando quem crê nela, ali, quem entrega a sua vida na mão desta palavra, para Deus mostrar que a palavra dele existe como ele existe. Acredita aí que o céu está te sondando hoje e trazendo uma coroa na mão para colocar na sua cabeça e dizer: eis aí o homem cuja honra Deus se agrada, eis aí a mulher cuja honra Deus quer exaltar. Acredita nisso? Dá glória ao Senhor, porque Deus vai te tomar por cabeça e não por cauda, por exaltação e não por vergonha. Essa é a mensagem desta noite. Recebe perdão por todas as tuas fraquezas e reconciliação com o sangue de Cristo, reconciliação com o Espírito do Deus vivo, reconciliação com a promessa, reconciliação com a benção. Recebe aí a reconciliação com a exaltação. Te exaltarei diante daqueles que te assistem, ali de perto e de longe, porque eu sou o Senhor teu Deus, te diz o Senhor por esta palavra. Esta é a palavra, a mensagem desta noite. Para sempre Deus seja louvado. Amém. Vou chamar a irmã Cida para nós encerrarmos. O Maxwell está aí na câmara, quase não aparece, mas uma hora dessa Deus vai criar outro cinegrafista aí para ele poder estar conosco aqui. Queria te agradecer por estar aí. Acredite, Deus existe, a palavra é viva. Deus não terá testemunho de homem mentiroso. Ele disse: a minha palavra, céu e terra passa geração em geração, e ninguém vai dizer: Deus não cumpriu a sua palavra na minha vida. Ele não é homem para que minta. Acredite, esta palavra vai cumprir na sua vida. Na visão que o Espírito Santo me dá, nas divinas revelações, eu vejo alguém lutando para crer e tendo dificuldade para crer, mas aqui está a resposta para fechar. Aleluia, está a resposta. O dom de Deus ele vê. Glória a Deus. Ele olha: na tua pouca fé, te diz o Senhor, cumprirei esta palavra na sua vida. Recebe aí, toma posse, creia de todo o seu coração. Você vai ver a glória de Deus. Que a paz, a graça, o Espírito e a palavra do Senhor tenha vida em nós para sempre. Amém. Saudações. Abraço, beijo a todos.